querem saber o segredo da popularidade há uns anos atrás na Gibsfera, mais especificamente ali por 2016, 2017? Galera, era só postar na rede social uma foto do Visão, do Tom King, com Gabriel Alta e com a Jordi Belair. Era impressionante. Eu lembro que nos praticamente finados grupos do Facebook, a pessoa fazia um post, por exemplo, eu vou botar aqui na tela uma das capas desse quadrinho do Visão. São capas do Mike Del Mundo, um baita do ilustrador. Pô, a galera colocava, era uma chuva de like, a galera, Visão, Tom King, muito legal. Pô, olha essa outra capa, que é a caixa de correio dos Visões, né? A caixa ali voando. Gente, esse gibi, ele foi um hit no Brasil, muita gente gostava, a Panini chegou a reimprimir várias vezes. Essa aqui é a capa da edição número 1. É lógico que ajudava muito o fato de que saiu nessa coleção de capa branca da Marvel, né, da Marvel / Panini, que era barato, assim, eu não me lembro qual era o valor exato, mas tinha essa fama de que, beleza, era uma coleção mais acessível para o leitor. Tô tentando mantê-las em pezinho aqui para ficar bonito no vídeo. Vamos lá. E agora, a Panini, exatamente esse mês, está publicando o Visão, né, republicando, na verdade, numa outra edição, então, né, um Marvel Essenciais, e aí ao invés de ser 2 volumes para completar tudo, sai num único encadernado, são 272 páginas, e, bom, nesse vídeo eu vou apresentar o que é o Visão, né, por que ele foi tão aclamado, né, um quadrinho que, por exemplo, ganhou o Eisner de melhor minissérie em 2017, e também falar as diferenças entre as edições, né, ok, tem edição antiga, vale a pena ficar com a antiga, vale a pena fazer um update. Importante, eu vou falar também sobre narrativa, como que o Tom King, o Gabriel Alta e a Jordi Belair fazem para esse quadrinho ser tão legal. Supondo que você seja uma pessoa que já conhece o Visão, enfim, já tem uma familiaridade, eu vou mostrar as diferenças primeiro do encadernado Marvel Essenciais por encadernado de capa branca da Marvel / Panini. Gente, esses Essenciais, eu acho que eu gosto muito dessa coleção, porque sempre tem uns extras muito legais. Inclusive, ó, por exemplo, tem essa parte de bastidores. Aqui tem algo que eu não fazia ideia. O Tom King explica que a Marvel pediu para ele um quadrinho que fosse um sci-fi com o Visão e que não se passasse no espaço. Isso em 2014. E ele pensou, tá, como é que eu vou fazer um sci-fi sem usar a nave espacial nem nada assim? Aí ele se inspirou no Frankenstein. E, gente, pra quem leu o quadrinho, é muito óbvio que tem a inspiração no Frankenstein, né? Tem vários momentos ali que aparece questão da eletricidade. Eu não vou dar muito detalhe. Então tem esses bastidores que são muito legais, tem uma biografia bem completa, tanto do Tom King, do Gabriel Alta, quanto da Jordi Belair. Cara, tem uma parte que a Panini coloca que é uma cronologia. Às vezes isso aqui é completamente aleatório, não faz o menor sentido, mas aqui no caso do Visão, acho que faz, sabe? Eles alinham alguns quadrinhos que são importantes para a cronologia do Visão. Como eu falei, tem os autores, tem também alguns estudos da capa do Mike Del Mundo. Eles escolheram uma das capas menos legais, eu acho, pro encadernado, né? Essa capa com a árvore genealógica ali do Visão. E aí tem mais estudos de capa. E, gente, isso aqui é um extra legal, tá? Porque as capas desse quadrinho, como eu falei, são muito, muito bacanas. O que tem de extra na edição anterior da Panini? Assim, esse primeiro volume, tem algumas capas variantes, assim, mas, sinceramente, nada demais, assim, tem uma capa ou outra, tá, tudo bem, tem umas capas legais, assim, mas, sabe, não é um extra, meu Deus, nossa, que impactante. O volume 2 já tem alguns estudos de personagem, como vocês estão vendo aqui, tem ali os filhos do Visão, e eu acho que... tem os agradecimentos de toda a equipe que trabalhou no quadrinho. Resumindo, essa edição tem essa tarja horrorosa, dourada, que eu acho feio pra caramba, mas assim, se a gente parar pra pensar, realmente é um Marvel Essenciais. Porém, mesmo com esse detalhe feio pra caramba, é uma edição, eu acho, bem mais completa e traz pro leitor uma experiência mais interessante do que essas em termos de extra. Além de estar num único volume ali, né, tudo bonitinho. Galera, como eu falei então, ali em 2014, a Marvel chama o Tom King para trabalhar no Visão, né, para ele apresentar uma proposta de quadrinho. Nessa época, o Tom King era um cara, assim, não era muito conhecido. Ele estava fazendo Grayson na DC, que é uma série que foi bem aclamada e tudo, né, obviamente baseada ali, né, tem o Dick Grayson como personagem principal, em missões, ele é um agente secreto. É até engraçado de pensar que um pouquinho depois do Visão, o Tom King já foi parar no Batman, e aí vem Estranhas Aventuras, Senhor Milagre, um milhão de quadrinhos que eu já cansei de falar que o Tom King é muito bom.
Mas ele comenta que a ideia dele pro Visão se baseia muito na experiência do Tom King enquanto estudante. Porque, cara, vamos lá, todo mundo na escola tinha essa ideia de tentar ser normal, sabe? Tentar se adaptar, sem sofrer bullying, né? Essa era a ideia. Então, o plano do quadrinho é o Visão, assim como Frankenstein, ele vai criar uma família, mas não só uma esposa, né? Então, vão ter 2 filhos ao mesmo tempo. E ele quer mostrar que essa família é normal, sabe? Tipo aquelas famílias padrões norte-americanas, tipo família de propaganda de margarina, todo mundo vivendo numa casa muito bela. É muito engraçado, porque logo no começo do quadrinho, os Visões, né, assim que eles se mudam, eles são recebidos pelos seus vizinhos, que trazem cookies assados, né? É a Nora e o George. Então tem todo esse clichêzão, mas ao mesmo tempo, se tu parar pra pensar, sei lá, assim que esse casal vai embora da casa, os Visões colocam fora os cookies, né? Porque e eu acho que isso é muito simbólico, né? Porque, beleza, eles querem parecer normais, mas eles são robôs. Ao mesmo tempo, se vocês derem uma olhada nos recordatórios dessas cenas iniciais, cara, já tá escrito ali que tudo vai dar errado, vai ter casa pegando fogo, vai ter vizinho morrendo, a coisa não vai fluir como a gente tá imaginando. Então, aos poucos o quadrinho sai de uma família tentando ser normal para um drama pesado com assassinato, violência e catástrofe. Inclusive, essa é uma HQ que ela vai muito bem também em termos narrativos. Gente, o Gabriel Alta e a Jordi Belair formam uma baita de uma dupla. Tem um vídeo num canal chamado Strip Panel Naked, que é um canal, inclusive, cujo o apresentador já ganhou um prêmio Eisner, porque o cara ele manda muito bem explicando a narrativa do quadrinho. Se vocês forem ver, logo no começo, a esposa, né, a Virginia, ela parece muito desconfortável, sabe? Reparem que ela tá sempre na sombra, sempre o Visão tá na frente e ela tá para trás. Isso é um contraste muito grande com o próprio casal, a Nora e o George, que vem visitar, né, aparentemente essa família perfeita. Então, o casal de humanos está sempre junto e o casal de robôs está sempre, tipo, a mina tá sempre para trás. Reparem, por exemplo, nesses quadros, ó, enquanto a Virginia tem grades atrás dela, né, que são formadas pela janela, ou seja, ela tá presa naquela casa, o Visão tem um fundo claro, então parece que ele tá muito mais livre do que ela ali naquele contexto. E aí, logo na segunda edição, tem 2 quadros que mostram muito bem as diferentes perspectivas do casal sobre o que está se passando ali. Né? Enquanto na perspectiva do Visão, ele vê a esposa, por mais que esteja triste, enfim, né? Mas vê os quadros da família no fundo, a esposa vê o marido e vê destruição. Eu não vou falar o porquê que tem destruição dentro da casa, depois vocês vão ter que ler para entender. Mas de um lado tem a destruição, e do outro tem a perspectiva do homem, do casal, que justamente quer a família unida e tudo mais. O que a gente tá vendo aqui, galera, é um marido abusivo, uma esposa que claramente tá em depressão, ela não tá bem, a Virginia, e o Visão tá ali tentando manter as coisas porque, sei lá, a família é importante de se manter unida, mesmo que, beleza, tá tudo dando errado. Ao mesmo tempo, a gente tá falando de uma história que é muito tensa de ler, né? Como eu falei, tem muitos foreshadowings ali no começo, a gente sabe que, né, o próprio narrador, ele te conta que, cara, tudo vai dar errado. Tá? Tu pode imaginar que é só uma história comum de uma família, mas vai ter gente morrendo, vai ter assassinato, meu Deus, destruição. Então, tu já lê a história com um certo nível de tensão. A gente tá falando também, galera, é o Visão, sabe? É um androide super poderoso da Marvel. A qualquer momento, ele segue a lógica, né? Ele não é um ser humano. Aqui a perspectiva é de um Visão que ele removeu as próprias emoções, sabe? Ele tá super frio. E se ele cansar dessa brincadeira? E se ele de repente, porque beleza, ele que criou essa família, e se ele quiser destruir todo mundo? Vamos lá, uma nota de 0 a 5 para essa fase do Visão ali de 2015, 2016, por aí. É 5 de 5, sei lá, 32 de 5. Gente, dá uma lida, se você é um leitor novo, tá? Provavelmente vai ter um monte de gente comentando aqui embaixo o quanto Visão é legal, o quanto eles gostam dessa minissérie. Como eu falei, fez muito barulho no Brasil. Eu acho que também tem um ponto de que esse Visão, ele vem depois do Gavião Arqueiro do Matt Fraction, ali que saiu em 2012, por aí. Que foi um hit muito grande, e justamente era um quadrinho meio indie da Marvel. Tipo, vocês devem conhecer, né? Aquela história onde a gente vê o que o Gavião Arqueiro faz quando ele não é um super-herói. Então é um gibi onde, sei lá, vai ter uma edição protagonizada por um cachorro. Então eu sinto que o Visão, por ser um quadrinho mais indie, né, não é um quadrinho de super-herói, é um quadrinho sobre uma família, sobre né, essa questão de normalidade. Eu acho que o Visão acabou tendo espaço
porque tem todo um caminho pavimentado da Marvel indo pra esse lado de arriscar e fazer uns quadrinhos mais diferentes, assim, mais indie. Foi muito bom ter vocês por aqui. Gente, eu falo isso com verdade, tá? Obrigado. Lembra de apertar no botão do like. Se quiser comentar, vocês concordam comigo que é um pensamento meu, tá? O Visão, ele já é um clássico contemporâneo, tá? Se for pegar quais são os últimos grandes quadrinhos publicados, por exemplo, na década passada e que mais causaram impacto. Pô, Visão é um deles. É muito bom. Se a gente parar pra pensar em algum nível, WandaVision teve inspiração nesse quadrinho do Visão, sabe? Eu não vou dizer que, beleza, eles pegaram o quadrinho do Tom King e imitaram, mas a gente pode pegar alguns elementos ali que com certeza foram pra série de TV, então isso aí mostra também o impacto desse gibizinho, tá bom? É isso. Valeu, valeu.